Fala galera, bem-vindos a mais um Papo 10 aqui pelo canal do Arquibancada Tricolor, o primeiro desse ano de 2025. Então, antes de mais nada, espero que todo mundo tenha tido uma boa virada de ano. Desejo para todos vocês que acompanham aqui o Papo 10 e o canal do Arquibancada um ótimo 2025, com muitas realizações pessoais e também um ótimo ano, uma ótima temporada aí para o nosso Tricolor, que aliás já começou aí os trabalhos da pré-temporada lá em Orlando. Já teve amistoso contra o Cruzeiro, tem a janela de contratações que o São Paulo está se movimentando bastante, com mais saídas do que chegadas. Tem o primeiro esboço ali do Zubeldia preparando já o time para a estreia no Campeonato Paulista, essa divisão entre o time que vai ficar lá em Orlando na pré-temporada, os meninos da Copinha que ainda estão avançando na competição, vão ter que rechear esse time para o confronto contra o Botafogo na estreia do Campeonato Paulista. Então, bastante coisa para a gente comentar. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos aqui no nosso Papo 10. Bom, bora começar falando então do planejamento do São Paulo para essa temporada. O São Paulo que esse ano tem as obrigações do FIDIC, vai ter o teto de gastos, um investimento um pouco mais reduzido, tem toda essa questão e isso impactou aí claramente no planejamento para a temporada de 25. O São Paulo, então, está com uma estratégia muito clara que é se desfazer, entre aspas, negociando e liberando vários jogadores que não eram protagonistas do time para poder liberar espaço na folha de pagamento e com esse valor que acaba sobrando, contrata jogadores para rechear um pouco mais o time principal. Então, jogadores que possam vir para efetivamente disputar a posição, ou serem titulares, ou brigarem pela posição de titulares, que é exatamente o que aconteceu até agora com o Oscar, é o que vai acontecer com o Enzo Dias, junto com o Wendel, que já tem um pré-contrato com o São Paulo, não se sabe se vai vir agora ou no meio do ano. Um lateral direito, que provavelmente vai chegar também com esse peso de disputar a posição com o Igor Vinícius. Thiago Mendes, que também se fala que já tem um acerto verbal com o São Paulo, está negociando a liberação pelo Al Rayyan, que pode chegar agora ou também mais para metade do ano. Enfim, jogadores mais cascudos e com mais condição de brigar por essa vaga de titular. O São Paulo, então, libera jogadores que eram ali reservas, né? Nenhum deles, dos 15 liberados praticamente, eram realmente jogadores protagonistas. No meio deles tem, é verdade, 3 jogadores que foram muito úteis para o São Paulo, que são Nestor, o Michel Araújo e o Wellington Rato, mas esses 3, até por conta de lesões, não fizeram uma temporada de 2024 tão boa quanto haviam feito em 2023. E aí, por isso, São Paulo selecionou esses jogadores, alguns que também já tinham mercado, como o próprio Nestor, e aí, se desfazendo dessa quantidade maior de jogadores, acaba conseguindo trazer jogadores um pouco mais preparados e prontos para brigarem por posição. E aí, para a formação de elenco, o São Paulo vai utilizar a base, né? O Júlio Casares tem falado isso desde o começo desse segundo mandato dele, que Cutia é um dos pilares, tem a parceria que pode ser feita com o Marinakis, para aquele investimento de 100 milhões de dólares nas categorias de base, isso pode acontecer ainda esse ano, e Cutia tem mesmo que ganhar esse protagonismo. Eu não vejo muito por que o São Paulo ter jogadores reservas e caros, sendo que a gente tem a base justamente para isso. Vamos lembrar que quando essa gestão do São Paulo assumiu, o Muricy deu entrevistas publicamente dizendo que, bom, se for para a gente contratar qualquer um só para compor elenco, é melhor a gente utilizar a base. E parece que finalmente o São Paulo está utilizando essa receita. Claro que foi uma coisa forçada, claro que agora é uma urgência, mais do que nunca, mas parece que a estratégia é essa. Se livrar de vários reservas ali que não eram protagonistas e que oneravam a folha de pagamento, contratar jogadores um pouco mais preparados para brigarem pela posição de titular, e aí o resto, entre aspas, o recheio desse elenco para ter número e etc., acaba sendo através da base. A base que, como eu disse, está avançando na Copinha, um trabalho excepcional do Alan Barcelos, que mudou completamente o panorama do que vinha sendo o Sub-20 ao longo do ano passado, e a base vai avançando no Sub-20 ali na Copinha com jogadores muito interessantes que podem sim já fazer uma transição. Renan Francisco, Ferreira, Hugo, Matheus Alves, o goleiro João Pedro, que fez uma excelente partida contra o Fluminense, garantindo a classificação do São Paulo nos pênaltis, enfim. Acho que é esse o caminho. 2 jogadores interessantes por posição no elenco principal e esse terceiro jogador, essa terceira opção vindo da base. Eu acho que assim o São Paulo voltaria a dar para a base o papel que ela tem e de repente, por que não, né, usar esses jogadores, ganhar experiência
e vender num futuro, ou que eles sejam importantes esportivamente. Acho que é esse o caminho. Portanto, o planejamento do São Paulo, nesse sentido, a meu ver, me parece bastante acertado. Ainda em relação ao planejamento, a gente vê muitas notícias de contratação, né? O Oscar e o Enzo Dias, que aliás fez uma excelente partida nesse amistoso contra o Cruzeiro, me surpreendeu positivamente, já chegaram, e o São Paulo continua falando de Wendel, que já tem um pré-contrato, de Thiago Mendes, esse tipo de jogador. Eu acho que assim, vale a pena a contratação, são jogadores que eu acho que viriam para somar muito, jogadores muito bons, muito versáteis, assim, com muita força física. E eu acho que o São Paulo faz certo de não acelerar esse processo, de não gastar dinheiro para trazê-los agora no começo do ano. Agora o que a gente tem para disputar é o Campeonato Paulista, que para mim tem que ser um laboratório. O São Paulo tem que utilizar o Campeonato Paulista, ao contrário do que aconteceu no ano passado com o Carpini, para dar rodagem, para fazer teste de formação tática, para fazer teste de jogadores, variações, colocar a molecada da base. O Campeonato Paulista tem que servir para isso e, portanto, não existe uma urgência muito grande, principalmente agora que chegou o Enzo Dias, com mais o Patrick pelo lado esquerdo, acho que dá conta nesse campeonato. Não tem uma urgência muito grande que justifique o São Paulo ir lá e pagar uma bala nesses caras para trazer agora, sendo que já tem um pré-contrato com eles para chegarem pelo menos no meio do ano. Claro que o mundo ideal é que eles viessem agora, porque já vão se adaptando e tendo um tempo aí com o elenco, mas acho que o São Paulo faz certo também de não forçar tanto, não precisa pagar, não precisa ceder as vontades do Porto e do Al Rayyan para trazer esses jogadores agora. Agora, é fato que mesmo que para o Campeonato Paulista, esse elenco ainda está um pouco desequilibrado, principalmente na posição de lateral direito. O Moreira, como o Porto não aceitou a proposta pelo Wendel, ainda vai ficar, e acho até que ele fez um bom jogo também no amistoso contra o Cruzeiro pelo lado esquerdo, né, não pelo direito. O Ferrarese improvisado para mim também não comprometeu, mas eu acho que um time do tamanho do São Paulo não pode começar mais uma temporada, por exemplo, sem um lateral direito bem confiável ali para pelo menos brigar por posição contra o Igor Vinícius. Porque esse elenco um pouco mais recheado, um pouco mais cascudo, é o que vai fazer o São Paulo competir. Tem lesão, tem suspensão, convocação para seleções e tudo mais. E a gente viu nos últimos anos, a gente espera que o DM do São Paulo não fique tão cheio quanto nas últimas temporadas, mas a gente viu a diferença que faz um bom elenco, pelo menos para ter opções ali na hora que precisar. E esse elenco já vai ser colocado à prova nessa semana, porque o São Paulo joga no domingo contra o Flamengo, um amistoso pela FC Series lá na Flórida, e na segunda-feira entra em campo, já pelo Campeonato Paulista contra o Botafogo. No meio disso tudo, a molecada do Sub-20, que poderia ser utilizada para compor o elenco para jogar nesse jogo contra o Botafogo, enquanto o pessoal ainda está lá em Orlando, está avançando na Copinha. Então fica a dúvida aí, qual é o desafio, né? Qual é a postura que o Zubeldia vai adotar para montar esse time contra o Botafogo, né? Vieram 10 jogadores, que o São Paulo divulgou a lista na última quinta-feira, para o Brasil, mas 10 jogadores não formam nenhum time titular. A gente imagina que talvez ele puxe o Rian Francisco para ser o centroavante desse time, que para mim é uma boa notícia, mas o São Paulo ainda está vivo na Copinha. E aí como é que vai fazer? Quem vai subir? Quem vai compor esse banco de reserva se a molecada do Sub-20 tiver jogo já no dia seguinte? Então, isso mostra que mesmo num começo de temporada, com esse calendário maluco, a questão do elenco é fundamental o São Paulo se preparar para isso. Existe um planejamento, existem as contratações, existe a preparação para a temporada e existe, acima de tudo, e mais do que nunca, a questão do FDIC. O teto de gastos, a austeridade financeira que o São Paulo vai ter que ter, e a gente espera que isso realmente seja respeitado, porque pode ser o primeiro passo para a nossa reconstrução financeira. Bom, galera, esse foi então o primeiro Papo 10 aqui do ano de 2025. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos, obrigado pela audiência de vocês. Até a próxima, um abraço.